Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou vestindo uma blusa verde estampada, sou loira do cabelo curto e o tema da nossa aula de hoje é Escola e Diversidade. Vocês já perceberam que quando a gente passeia pela cidade, nós identificamos com a maior facilidade quando um prédio é uma escola? O fato é que boa parte das pessoas, elas ficam cerca de 15 anos da sua vida, pelo menos, né, aproximadamente, frequentando esta instituição. Desde o surgimento das primeiras civilizações, os povos, eles se preocuparam com a educação, seja ela de uma maneira mais informal, dentro da comunidade, da família. E a partir do momento que as sociedades começaram a se tornar mais complexas, foram surgindo os sistemas de ensino formal, ou seja, a escola. Mas afinal, para que serve uma escola? Qual é o papel da escola? E o que é a diversidade? Qual a relação que a gente pode estabelecer entre a escola e a diversidade? Essas são algumas questões que nós vamos tratar na nossa aula de hoje. O termo escola vem do grego, da tradição greco-romana, e significa lazer ou tempo livre. Era a forma como se referiam os gregos antigos, né, e todos os povos, né, da cultura chamada cultura greco-romana clássica, a esse processo de ensino que era voltado somente para as pessoas da elite da sociedade, das classes dominantes, aqueles que ocupavam um papel importante na sociedade em termos de dirigência e condições políticas e econômicas. Quem tratava dessa educação eram os filósofos. Nos dias atuais, o papel da escola tornou-se muito diferente do que em outras épocas, visto que as sociedades se tornaram mais complexas e com os grandes problemas sociais que vivemos, sociais, políticos e econômicos, a escola, ela acaba por assumir um papel muito importante na nossa sociedade. Infelizmente, vivemos numa sociedade que ainda temos muitos casos de miséria, de discriminação, muitos casos de violações de direitos humanos, ou seja, direitos que são inerentes aos seres humanos pelo fato de estarem vivos e que todos deveriam ter acesso a esses direitos. E a escola, nesse sentido, ela acaba assumindo um papel muito importante de poder garantir o acesso das pessoas a esses direitos e também a consciência que nós chamamos, né, de cidadania, a consciência e participação na sociedade. Cabe à escola, nos dias atuais, junto com todos os seus gestores, professores, num movimento conjunto com a sociedade, as famílias, os alunos, tentarem reverter todos esses problemas que foram construídos historicamente. Nesse sentido, a diversidade, ela pode ser entendida como a inclusão de todos os indivíduos, independente do gênero, sexo, cor, religião, algum tipo de deficiência, seja física ou intelectual. Então, a escola, ela tem esse papel de incluir essa diversidade. Porque, embora todos sejamos diferentes, nós possuímos os mesmos direitos e devemos ter
o acesso a essas oportunidades, principalmente a oportunidade de aprender e de participar no mundo em que vivemos, tentando construir uma sociedade que exista respeito e exista uma união e luta para que os direitos eles sejam, de fato, sejam conquistados pelas pessoas, pelos indivíduos que fazem parte dessa sociedade. Portanto, entre tantos papéis que a escola ela pode exercer e atuar, nós podemos destacar que é a socialização, ou seja, estimular a convivência em sociedade, ainda que respeitando posições diferentes e respeitando as pessoas em suas diferenças, além também de formar o cidadão, ou seja, a cidadania, ela significa que nós devemos ter a participação nos assuntos políticos, sociais, econômicos e construirmos juntos aquilo que é melhor para a nossa sociedade. Mas será que a escola sempre teve esse papel ao longo da história? Vamos ver na história do Brasil. Os jesuítas criaram as primeiras escolas quando aqui chegaram em 1549, com o objetivo de formar sacerdotes e catequizar os indígenas, dedicando-se também à educação da elite nacional. Aqui nós vemos a imagem do Colégio São Paulo, que é conhecido como o primeiro colégio. Em 1554, os jesuítas fundaram um colégio no Planalto, longe do litoral, com a intenção de catequizar os indígenas. A ocupação e povoamento dessa região e do interior também ajudaram na defesa e na posse desse território. Esse povoado, que se desenvolveu na região, deu origem à cidade de São Paulo. Aqui nós vemos a imagem do pátio atual do antigo Colégio São Paulo, que hoje é um sítio arqueológico e um grande complexo cultural. Porém, a educação pública, o ensino público e a escola pensada para todos, ela só surge muitos séculos depois. No século XIX, nós temos, junto com o processo de independência, emancipação política de Portugal, nós temos a construção de escolas mais voltadas para o ensino da elite do país, ou seja, daqueles que iam governar o país. Somente já no final do século XIX que há uma preocupação em constituir uma instrução popular, que também era voltada para a questão do trabalho, que tem relação com o processo de industrialização que ocorreu já no final do século XIX. Aqui vemos a imagem do Colégio Pedro II, que é uma tradicional instituição de ensino público federal localizada no estado do Rio de Janeiro, Brasil. É o terceiro mais antigo dentre os colégios em atividade no país. Essa escola foi criada em homenagem ao seu patrono, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, fundado durante a regência do Marquês de Olinda, Pedro de Araújo Lima, e integrava um projeto civilizatório mais amplo do Império do Brasil, do qual faziam parte a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Arquivo Público do Império. No plano da educação, visava principalmente a formação de uma elite nacional. Vocês sabiam que a primeira escola municipal do Rio de Janeiro surgiu no final do século XIX? A Escola Municipal Gonçalves Dias, inaugurada em 1872 com o nome de Escola São Cristóvão, foi uma das primeiras e ainda hoje está em funcionamento. Ela fez parte de uma intenção de presente da Associação Comercial do Rio de Janeiro a Dom Pedro II. Intenção cuja inicialmente estava relacionada a construir um monumento,
mas que Pedro II preferiu que construísse algo que fosse mais valioso, um edifício para abrigar o ensino público. Tombada pelo município em 1990, a unidade, situada no Campo de São Cristóvão, foi a segunda escola pública da cidade a ser concluída. A primeira, entregue 2 meses antes, foi a São Sebastião, demolida com a construção da Avenida Presidente Vargas em 1938. Aqui nessa imagem nós vemos uma relação entre a escola atual e o prédio um pouco mais antigo. O ensino público abrangente a todos só começou de fato a ser discutido no século XX no Brasil. Um movimento como a Escola Nova, nos anos 1920, foi muito importante para esse debate. Nós tivemos também outras demandas sociais, como os movimentos de contracultura, os movimentos sociais, como movimentos, o movimento negro, o movimento feminista, todos eles, de certa forma, eles colaboraram para as discussões sobre a importância de uma educação para todos na sociedade. E também não podemos deixar de mencionar aquele que é o patrono da educação brasileira, o pedagogo e filósofo Paulo Freire, cuja contribuição foi muito importante para o processo de educação brasileira, na medida em que Paulo Freire sempre lutou por uma educação democrática, uma educação onde levasse em consideração todas as vivências sociais dos alunos também, e um diálogo constante para que tornassem seus alunos críticos e sujeitos também de suas próprias histórias. Frequentar a escola é um direito de todos, principalmente um direito das crianças e dos jovens. E a escola, como uma instituição que pertence à sociedade, ela é fundamental para incentivar o respeito à diversidade e à inclusão também. Embora, infelizmente, ocorram muitos casos de discriminações, intolerâncias, que são coisas que acontecem na sociedade como geral, muitas vezes elas refletem na escola, cabe à escola, junto com todos aqueles que participam e integram a escola, dialogar e trazer para as discussões essa inclusão e esse respeito à diversidade. Agora vamos ver o que nós tratamos hoje? Na videoaula de hoje, vimos que a escola é um espaço importantíssimo para a formação social e cultural dos indivíduos. Além de ter o papel de formação cidadã, ela deve atuar como um espaço de socialização, diálogo, administração de conflitos e respeito à diversidade. Desde o surgimento das primeiras civilizações, os povos se preocupavam com a educação, seja de maneira informal ou formal. A escola, nos moldes atuais, só foi proposta a partir do século XX e só teve expansão nas últimas décadas do século XX. Paulo Freire foi um grande filósofo e pedagogo brasileiro, reconhecido mundialmente. E a diversidade na escola é uma discussão necessária, pois busca uma cultura que preserve e valorize a igualdade de direitos. Agora vamos ao nosso desafio. Bullying é uma palavra de origem inglesa que designa atos de agressão e intimidação repetitivos contra um indivíduo que não é aceito por um grupo. Se a escola é um lugar de respeito à diversidade, o que deve ser feito para que atos como este não aconteçam? Nossa videoaula vai ficando por aqui. Não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com o apoio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir a nossa próxima videoaula. Até breve!